Olá a todos, hoje a gente está fazendo uma revisão de algumas coisas da unidade 3 e vai começar a unidade 4, ok? Então eu vou passar rapidamente pelos exercícios, para quem tiver dúvida, apontar. Então os alunos que estão aqui assistindo a aula ao vivo comigo vão apontar algumas coisas e a gente vai fazer. Se você está vendo a aula gravada e tiver com dúvida ainda, pode deixar ou nos comentários ou mandar uma mensagem para mim. Então vamos lá. O primeiro exercício da unidade 3 é, em determinado momento, a BMF Bovespa, que é a Bolsa de Valores, eram negociados 10 títulos, né? Então, ele está fazendo o seguinte, quando eu vou fazer um exercício como esse, a primeira coisa que eu faço é organizar as coisas em tabela, porque eu tenho uma sensação de que valor dos títulos, quantidade, que é a mesma coisa que frequência, né? Nós vimos isso na aula passada. Então, o valor dos títulos. Um título de 20 mil tem 10 títulos sendo negociados na Bovespa. 10 mil tem 6 títulos negociados. 5 mil tem 4 títulos. Então, no final das contas, eu tenho 20 títulos, não são? 10 mais 6 mais 4, eu tenho 20. E aí, como que eu descubro aqui, de uma forma assim, mais fácil, para eu fazer essa média, para eu não ter que somar esse número 20 10 vezes? Eu posso multiplicar, não é? Então eu venho aqui, a diquinha, você vir aqui, vamos inserir mais uma coluna à direita, e aí eu vou multiplicar, o que a gente chama de multiplicação do xi. Xi seria o que aqui agora? O fenômeno que está sendo estudado, que é o valor dos títulos. E o FI, que é o quê? É a quantidade de títulos. Então, eu vou multiplicar o XI vezes o FI. Ah, Marina, não estou entendendo essas nomenclaturas suas, não. Eu estou tentando falar das nomenclaturas usuais da estatística. Por quê? Quando você for fazer qualquer aula de estatística, ou quando você for fazer qualquer material, você vai ver as nomenclaturas desta forma, ok? Mas se você tiver com dúvida do que eu estou falando, você pode me chamar que eu volto alguma coisa. Então, quando eu pego 20 mil e multiplico por 10, eu vou ter 200 mil. Quando eu multiplico, é só colocar um zero a mais, não é isso, gente? É isso? Ó, 20 mil vezes 10, eu tenho 200 mil. Quando eu multiplico 10 mil por 6, eu tenho 60 mil. E quando eu multiplico os 5 mil por 4, eu tenho 20 mil. 5 vezes 4, 20. Soma os 3, boto os 3 números no final aqui. Ou seja, eu vou calcular agora 20 mil, 200 mil e 60 mil. Isso deu 280 mil. Quantos números eu tenho aqui? 20. O que é a média? A média é o somatório de todos os números dividido pela quantidade de números. Então, se a média é o somatório de todos os números dividido pela quantidade de números, o que eu fiz aqui? Eu não somei todos os 20 mil títulos que existem, não somei todos os 10 mil, não somei todos os 5 mil, porque quando eu multiplico esse por esse, eu estou somando 5 mil 4 vezes. Quando eu multiplico esse por esse, eu estou somando 10 mil 6 vezes. E a mesma coisa aqui. O total do somatório todo deu quanto? 280. Então, x é igual a 280 mil dividido por 20. E dá 14 mil. E aí? Alguém fez alguma coisa diferente? Alguém não conseguiu entender? Eu preciso que vocês me falem aí.
Vocês tinham entendido que era dessa forma, vocês tinham feito dessa forma, o raciocínio lógico de vocês acompanhou isso, porque o que que acontece? O que que eu preciso que vocês entendam? Que aqui eu estou treinando o raciocínio lógico de vocês, estou treinando de vocês entenderem a lógica do negócio, muito mais a lógica do que a fórmula. Então, até aqui, pelo que eu entendi, todo mundo foi. Legal, show de bola. Só que aí eu tenho um outro exercício aqui. 3 candidatos a um emprego estão disputando uma única vaga. A empresa informou que passarão para a próxima etapa apenas 2 que apresentarem as modas mais altas nas atividades já realizadas até agora. Observe as seguintes notas de cada um deles. Então, vamos lá. Esse daqui, 3, 4, 3, 7, 3, 8. Ou seja, ele tem o número 3, o número 3 de novo, e o número 3 de novo, que é a moda dele. A moda do candidato X é 3. A moda do candidato Y é 4. Ó, tá aqui. 4. 4. E aí você pode estar confundindo assim, mas Marina, não é 2, não? A moda 2 também, não é? Não, só existe uma moda. Ou seja, nesse caso, né, a não ser que o número 2 se repetisse 3 vezes também, aí seria bimodal. E esse candidato aqui, pelo que eu tô vendo, ele não tem nenhuma moda, né? Nenhuma. Então, ele pede para assinalar a alternativa que indica quais dos 2 candidatos serão aprovados. E o quê? E aqui explica se moda é um bom critério de seleção. Isso aqui é a mesma coisa. Botei. E aí, o que vocês assinalaram lá? Vocês acertaram? Deixa eu voltar aqui no exercício. Eu nem lembro como é que é o exercício. Estou corrigindo o exercício com vocês, mas também nem estou acessando o portal. Então é melhor eu... Qual é o candidato que... ele fala assim, o contrato será aquele que obtiver a maior média em todas as 7... Não. Tá. Assinar a alternativa que indica quais dos 2 candidatos serão aprovados e aqui explica se a moda é um bom critério de seleção. Quais são os candidatos que passam? O X e o Y. E moda é um bom critério de seleção? Eu acho que não. Por que que não é? Porque só está mostrando que a pessoa, ela costuma sempre tirar aquela nota, mas a nota está muito baixa, não tá? Aí eu não coloquei as alternativas, Eduarda, porque eu não consigo copiar. Eu não consigo copiar lá do portal, tá entendendo? E eu não posso mostrar a forma como o meu portal é apresentado para você, porque ela tem todas as respostas. Então eu copiei só os anunciados, ok? Por isso que eu não coloquei aqui. Então, e também porque eu não posso dar a resposta total para vocês. Eu estou só aqui tentando ajudar vocês a chegarem às conclusões. Calma aí que tem alguém tentando entrar na aula, deixa eu aceitar aqui. E aí, eu vou para o exercício 3, que é mais ou menos a mesma coisa. 2 candidatos a uma vaga de trabalho se classificam para a etapa final e farão uma última prova em 10 pontos, totalizando 7 notas. Observe a seguir as notas de cada um deles até o momento. Aí as notas deles são essas aqui representadas. 3, 4, 3, 7, 3, 8, 2, 4, 4, 9, 4, 2. É a mesma amostra do exercício acima. O contratado será aquele que obtiver a maior média em todas as 7 provas. Como é que tem gente tentando entrar de novo? O primeiro candidato a fazer a prova teve nota igual a 7. Nesse caso, nossa, assinale a alternativa que indica corretamente se o outro candidato conseguirá superá-lo, sabendo que a nota é sempre um número inteiro. Então, ou seja, não é... O Pedro está dizendo aqui que não conseguirá. O que vocês têm que fazer aqui? Vocês têm que tirar a média, vocês vão ter que tirar a média e descobrir qual é a média de cada um deles. Então, qual é a média do candidato X? Eu vou somar. Para eu achar a média aqui,
eu vou somar 3 mais 4, mais 3, mais 7, mais 3, mais 8, ok? E isso eu vou dividir por quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá. 3, 4. Sim, gente, eu faço conta mesmo, tá? Porque o tic-teco, uma hora dessa da noite, ele não funciona às vezes. E eu prefiro não errar. Principalmente em uma aula gravada. Eu não sou uma professora que faço conta de cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 6 dá 4,66. Ele falou que não pode ser número inteiro, então a gente arredonda, não é? Então é igual a 5. A gente arredonda, no caso aqui eu vou arredondar para cima, porque 4,66, ou seja, ele está mais próximo do 5 do que do 4. Da mesma forma aqui, eu vou pegar o candidato Y. Eu vou somar todos os números, mais 4, mais 4, mais 9, mais 4, mais 2. Se eu quisesse encontrar a mediana aqui, eu teria que organizar esses números, né? Esses números não estão organizados. Mas como no caso aqui eu não estou procurando a mediana, eu estou procurando a média, não tem problema. Então aqui é 25 dividido por 6. Já sei que não vai conseguir alcançar. Porque 25 por 6 vai dar menor ainda, 4,1, que é igual a 4. Ou seja, ele não conseguirá. Ok? O que os colegas tinham falado é exatamente a resposta. Ele não conseguirá. Porque ele está afirmando que a média da outra pessoa é 7. Porém, as alternativas são suposições. Como assim? Deixa eu olhar aqui o que você está falando, porque eu não estou entendendo. Lembrem-se que métodos quantitativos é muito é muita lógica. Então, ele está pedindo para você ter um raciocínio de lógica aqui. Vamos lá. Se ele tirar 8, ele vai conseguir? Aí, o que você faz? Você incluiria um 8 aí. Você incluiria um 8 aí para isso. Não vai continuar, não vai superar. Por quê? Se o candidato Y tirar um 8 aqui, ele ainda não vai superar, porque ele tem um monte de número 2. Para tirar 9, ele também não vai superar o candidato. Sim, mas só se conseguir tirar 10. Não, também não vai superar o candidato. Ele vai conseguir no máximo. Então, você tem que ir. O que você tem que ir? Você tem que ir na lógica. No caso aqui, a resposta, eu não posso dar a resposta certa para vocês, né? Não é o caso aqui. Eu estou ensinando vocês como que vocês vão chegar na solução. Mas vocês vão tentar colocar mais uma coisa. Tá entendendo? De que outra forma você entendeu, Jéssica? Deixa eu ler de novo, então, por favor, que pode ser que eu tenha feito errado, né? Vai que eu fiz errado, como eu já disse. Errar é humano. 2 candidatos a uma vaga de trabalho se classificaram para a etapa final e farão uma última prova valendo 10 pontos, totalizando 7 notas. Observe a seguir as notas de cada um deles até o momento, tá? Essas notas antes dessa última prova, tá? O contratado será aquele que obtiver a maior média em todas as 7 provas. Aqui eu tenho 6 provas. O primeiro candidato a fazer a prova teve nota igual a 7. Então, é o candidato, o primeiro aqui, que é o candidato X. Então, eu somo um 7 aqui a isso daqui. Então, faltou aqui eu somar um 7.
Então, aqui dá 28 com 7, 35 por 7, dividido. Dá 5. Então, aqui deu 5. Aí agora você vai fazer suposições sobre o candidato abaixo. O candidato abaixo já está com média 4. E aí ele começa a falar, é isso mesmo, Jéssica, você está certa, tá? Isso mesmo, é isso mesmo. Ele pode até empatar, mas ele nunca vai superar. E aí você tem que ir somando as notas que ele vai sugerindo ali embaixo. Ele vai falando nas enunciados assim, sim, basta tirar 8. O candidato 1, o candidato 2, se tirar 8, vai superar o candidato 1? E se ele tirar 9, ele vai superar o candidato 2? E se ele tirar 10, ele vai superar? E aí você responde de acordo com isso. O certo é somar com 7? Não entendi, Larissa, a sua dúvida. Você pode perguntar de novo? O enunciado está dizendo que o primeiro candidato, ou seja, o candidato X, tirou 7. Então, você soma todas as notas que ele já tinha tirado, mais o 7, que foi da 7ª prova que ele fez. Quando você soma isso, a média sai igual a 5. Ou seja, a média do candidato X é 5. E aí ele pergunta se o candidato Y, ou seja, o segundo candidato, ele pode superar esse resultado 5. E aí ele dá as suposições. Ele dá a suposição, e se ele tirar 8, se ele tirar 9, se ele... Aí você responde, aí você tem que fazer, você tem que somar sempre esse outro número e você tem que responder. Tô vendo que a galera tá entendendo. Show de bola. Eu gosto assim. Vamos para o exercício 4, gente. O contratado será... não, esse aqui não é o 4, não. Esse aqui ainda é o exercício 3. Mas tem alguém falando comigo, eu não tô lendo o chat, mas deixa eu voltar aqui. Se tirar 10, o candidato Y não superar... Aí eu já não posso dizer se está certo ou se está errado. Um aluno, assim que passou no vestibular, decidiu que iria juntar 12 mil reais para fazer uma viagem quando se formasse, no final de 4 anos. Nos 2 primeiros anos, conseguiu juntar uma média de 2.500 reais. Então, por 2 anos, ele juntou 2.500 reais. Por ano. No terceiro ano, ele conseguiu juntar 3 mil reais. E ele falou quanto que ele precisa juntar no 4º ano para realizar esse sonho. Quanto que ele precisa? 12 mil. Como é que você resolve isso? Alguém sabe? Você vai somar todos os valores que ele já adquiriu e diminuir pegar os 12 mil que ele precisa alcançar e diminuir pela quantidade que ele já conseguiu juntar. E aí você vai saber quanto que ele precisa juntar. Essa é mais simples, tá? Como eu falei para vocês, eu não posso aqui resolver para vocês, eu estou aqui para ajudar a vocês chegarem à solução. Mas se alguém não entendeu, me fala que eu volto. Estou vendo aqui que tem alguém falando comigo no chat. Vocês estão dando as respostas. Vocês estão que estão aí. Eu falo que não pode dar resposta, vocês estão no chat aqui, dando resposta para os coleguinhas. Guarda isso para o grupo do WhatsApp, gente, que a tia não está presente, a tia não está filmando. Uma empresa seleciona 6 funcionários fumantes e promove um pequeno ciclo de palestras com esclarecimentos sobre os efeitos prejudiciais do cigarro à saúde. Após essas palestras, são coletados dados sobre a quantidade de cigarros que cada um desses fumantes estavam consumindo diariamente, até a data da palestra, em uma semana após eles foram novamente questionados sobre essa quantidade diária.
O gestor deseja verificar se os funcionários diminuíram o consumo de cigarro após a palestra. Caso seja verificado que eles diminuíram pelo menos 5 cigarros diários em média, após essa palestra, a empresa iniciará um programa de combate ao fumo, com base no que foi apresentado na palestra. E aí eles colocam esses dados aqui. E aí o que ele pergunta... Ele pergunta a média, que você tem que encontrar a média e a mediana e a diferença entre os dois, né? Que é isso que ele... É isso que você vai conseguir resolver. Então, quando você acha a média, eu quero convidar vocês a calcular a média dos cigarros antes dos cigarros depois. E aí eu vou desligar meu áudio, meu vídeo aqui, que eu vou ao toalete. Calculem aí dos cigarros antes dos cigarros depois, e aí vocês vão me colocando as respostas aqui. Mas eu quero que vocês calculem, por quê? É importante que a gente aqui faça uma, né, vamos dizer assim, a gente tente tentar resolver as coisas. Eu já volto. Vocês conseguiram calcular a média do cigarro antes e do cigarro depois? Ó, calma aí. Ai, eu, hein? Cadê a planilha? Então, antes eu tenho aqui 18 mais 21 mais 19 mais 10 mais 15 mais 20. Cigarro depois, 12 mais 11 mais 18 mais 6 mais 8 mais 13. Então, essa média aqui é 103 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 17. São 17 cigarros. Em média, por dia. E aqui, 12, 11, 18, 6, 8, 13. Dividido por 6. Aqui dá 11 cigarros. Deixa eu conferir aqui. 12, 11, 18, 6, 8, 13. 68 dividido por 6 é igual a 11. Então, como é que tem um monte de gente falando no chat comigo aqui? 17,2 antes, 11,3 depois. Exatamente, mas Daisy, a mesma coisa que vale
para pessoas, vale para cigarros. Ninguém fuma 0,2 cigarros, entendeu? Então, a gente arredonda esses números. Então, a gente calcula 17 e 11 aí nesse caso. A solução final, a gente coloca 17 e 11. E aí, eles diminuíram, será? 5 cigarros diários em média? A gente pode fazer uma outra conta. Ó, essa primeira pessoa aqui, ele fumava 18. Então, redução diária. Se a gente for ver as reduções diárias. Aqui ele reduziu 6. Aqui ele reduziu 10. Aqui ele reduziu 1. Aqui ele reduziu 4. Aqui ele reduziu 15 minutos. Ah, tem alguma coisa errada. Ah, não, é 15 e 8 mesmo. Ai, que susto. Aqui ele reduziu 7. Se eu tivesse errado. E aqui ele reduziu 7 também. 7? 7, 13, 7, 8, 9. É isso mesmo. Ou seja, se eu fizesse o cálculo disso daqui também, eu vou calcular agora a média das reduções. Então, é 6, 10, 1, 4, 7, 7, dá total de 35 dividido por 6, que dá 5,8. Só que esse 5,8 equivale a 6, ele não equivale a 5. Então, vamos ver aqui as perguntas. E vamos analisar isso daqui. Primeiro, o gestor deve iniciar a campanha, pois a média antes da palestra era 18,5 cigarros, depois 11,5. Isso não quer dizer nada. Não é porque a resposta que está aqui está aproximadamente igual ao que você achou, que significa que você tem que dar ela como correta. O gestor não deve iniciar a campanha, e aí, de novo, ele dá um resultado final, mas ele não está chegando a conclusão nenhuma, né? E aí você tem que, na verdade... Não, eu já dei a resposta para vocês aqui, nem preciso continuar, não. Mas o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ter um raciocínio um pouco mais amplo do negócio. Então, como que vocês fizeram isso, se alguém errou, e como que... E se a minha explicação aqui agora, ela ajudou a clarear para vocês. Alguém quer falar? Só para até eu entender aonde vocês estão errando. Sobre a redução diária, mas como assim, Manuela? O que você quer entender sobre a redução diária? Gente, eu estou sendo muito literal aqui na questão, porque, como eu disse, cada professor ensina de um jeito as coisas. Eu sou muito fiel a quantidades, então, se são cigarros, a gente nunca conta 0,8 cigarros, então eu sempre aproximo para 6, mas a resposta correta da questão é 5,8, ok? O cálculo é 5,8. Eu só estou sendo fiel à denominação matemática. Aí, calma aí que a Manuela está falando aqui. Você quer falar? Sim, Demetrios, é só diminuir o valor da tabela, só que eu estou tentando aqui também explicar todas as formas que você consegue resolver. Até porque a resposta certa, como a Carla mesmo acabou de falar, ela está pedindo a média. Então, de qualquer forma, você vai ter que gerar a média para você poder... Manuela, eu não estou entendendo o que você quer que eu explique sobre a redução diária. Você pode ligar o áudio e falar comigo? Como você resolve pela diminuição? Você está perguntando como que qual é a resposta correta?
Eu apresentei aqui como que você consegue chegar na resposta, mas a resposta correta eu não posso chegar para você. Você entendeu o que eu fiz? Qual foi o raciocínio que eu fiz? Eu tenho qual que é antes, qual que é depois. Então, primeiro eu vou tirar a média do antes, depois eu vou tirar a média do depois. Só que isso, para mim, não clareou a minha resposta, porque eu percebi que algumas pessoas tinham uma diferença muito pequena de redução. Então, eu quis fazer uma diminuição, quanto que cada um deles reduziu, e tirar a média disso daí. Porque no enunciado, o que eles falam é o seguinte: o gestor deseja verificar se os funcionários diminuíram o consumo de cigarro após a palestra. Caso seja verificado que eles diminuíram pelo menos 5 cigarros diários, em média, após a palestra, a empresa iniciará um programa de combate ao fumo com base no que foi apresentado nas palestras. Então, ele quer que os funcionários tenham reduzido, no mínimo, 5 cigarros por dia. Porque quando ele fala pelo menos, ele está falando a mesma coisa que no mínimo. E aí você tem que chegar até a resposta. Eu já fiz todos os cálculos aí você tem que fazer a interpretação para você chegar nessa resposta aí. Porque o que ele está dizendo é o seguinte: primeiro, ele quer saber a média da redução. Ele não está perguntando assim, todo mundo reduziu no mínimo 5 cigarros por dia? Ele não está perguntando isso. Ele está perguntando, pelo menos, em média, pelo menos 5 cigarros por dia? E aí a gente tem a resposta. Quanto que foi a média? 5,8. E aí vocês respondam, porque tem todas essas respostas aí. Gente, vocês gostaram desse estilo de aula que eu explico um pouco do cálculo da unidade 4? Ah, Tamara, eu vou ter que deixar para a próxima aula, Tamara, porque eu já me estendi demais, vai dar 8h50, eu tenho aula de novo às 9h, eu não vou conseguir nem começar a concatenar. Eu queria saber se vocês gostaram desse estilo de aula. Ai, que bom, Demetrios, obrigada. Obrigada, gente. Eu queria saber se vocês gostaram desse estilo de aula, porque aí, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar fazer a aula 4, e aí eu vou tentar, talvez, até fazer aulas extras quando vocês estiverem complicando demais com o conteúdo. E aí eu peço para vocês muito mente aberta. E eu peço que, se for possível, no dia 18, na semana que vem, na nossa próxima aula, vocês venham com o material 4 já lido e tentado fazer alguma coisa. Vai me ajudar muito. Porque se vocês tivessem tido essas dificuldades que vocês estão mostrando para mim, na unidade 3, por exemplo, eu poderia ter estendido um pouquinho mais o tempo. Se bem que meus horários são sempre muito apertadinhos, assim, porque eu tenho um intervalinho de 1 hora para cada turminha, semanal. Na verdade, era para ser menos, né? Mas eu acabo... Deixa eu interromper aqui a gravação.